À primeira vista, isso soa como o maior pecado ambiental que se poderia imaginar. Em 1974, centenas de navios zarparam para o mar ao largo da costa da Flórida e afundaram mais de 2 milhões de pneus de carro ali, bem no meio do oceano. Na realidade, porém, isso não foi um ato extremo e deliberado de poluição ambiental, mas sim algo motivado por uma ideia completamente positiva. Com os 2 milhões de pneus afundados, os Estados Unidos queriam criar um gigantesco recife de corais para manter o oceano saudável a longo prazo. 50 anos depois, as consequências são absolutamente insanas e neste vídeo vamos mostrar a história completamente maluca por trás desse experimento inacreditável. Então, se você quer saber o que acontece quando simplesmente se descartam 2 milhões de pneus no oceano, fique até o final. Para essa história selvagem, viajamos de volta aos Estados Unidos da década de 1960. Na época, a economia americana estava em plena expansão, assim como a produção industrial, o que trouxe grande prosperidade, mas também enormes quantidades de resíduos. Somente em 1968, 4,5 milhões de toneladas de resíduos industriais. E isso não foi tudo. Entre 1946 e 1970, 55 mil toneladas de resíduos radioativos foram jogadas no mar, principalmente ao largo da costa leste dos Estados Unidos, sem qualquer consideração pelas consequências ecológicas. Embora o movimento hippie já chamasse atenção para os possíveis efeitos havia bastante tempo, só em 1972 o presidente do ELA, Richard Nixon, assinou uma lei determinando o que grandes empresas industriais podiam ou não despejar no oceano. A essa altura, porém, em muitos lugares já era tarde demais e a natureza abaixo da superfície do mar havia perdido de forma massiva diversidade e abundância. Mas outro desenvolvimento estava acontecendo nos Estados Unidos. Na década de 1970, o país se tornou um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, produzindo milhões de veículos. Como resultado, incríveis 170 milhões de pneus foram fabricados, muitos dos quais nunca chegaram a ser usados ou foram descartados após apenas alguns anos. Como também não existiam métodos relevantes de reciclagem na época, alguns cientistas tiveram uma ideia muito especial. Eles queriam se livrar dos pneus e, ao mesmo tempo, revitalizar o chamado Recife Osborn. O Recife Osborn era um recife de corais localizado a 2 quilômetros da costa de Fort Lauderdale, na Flórida, que havia encolhido drasticamente devido à poluição ambiental nos anos anteriores. A ideia era jogar inúmeros pneus de carro descartados no oceano para que, por um lado, eles não fossem mais queimados ou enterrados, e por outro, o recife pudesse ser expandido artificialmente. O raciocínio por trás disso era que os recifes de corais se estabelecem principalmente em superfícies ásperas e estáveis. Como grande parte do fundo do mar ao largo de Fort Lauderdale havia se degradado em areia inutilizável, parecia lógico jogar pneus de carro no mar para fornecer uma superfície à qual os corais pudessem se fixar. A longo prazo, isso criaria então uma fonte de alimento e habitat para peixes, moluscos e plantas marinhas, restaurando o equilíbrio natural debaixo d'água. Em 1974, teve início uma operação absolutamente única para a época. 100 navios a vapor de empresas privadas foram carregados com dezenas de milhares de pneus e então navegaram até o Recife Osborn. Lá, os pneus, que estavam todos conectados entre si por cintas metálicas, foram lançados na água e os navios seguiram viagem novamente. Quando a história se espalhou pela imprensa, pessoas físicas também começaram a carregar seus pequenos barcos com algumas dezenas de pneus e despejá-los ao largo da costa de Fort Lauderdale. Até mesmo a Goodyear, então a maior fabricante de pneus dos Estados Unidos, aproveitou o hype para uma ação de marketing. A empresa sobrevoou o Recife com um gigantesco dirigível e, sob cobertura da mídia mundial, lançou um pneu de carro dourado no mar. No final, mais de 2 milhões de pneus foram afundados em uma área de 36 hectares. Em resumo, inúmeros cidadãos e empresas com as melhores intenções haviam jogado pneus de carro no Oceano Atlântico. O resultado esperado era de tirar o fôlego.
Pesquisadores e políticos acreditavam estar criando uma versão americana da mundialmente famosa Grande Barreira de Corais, que atrai incontáveis visitantes à Austrália todos os anos. Os planos ecológicos também pareciam promissores, como os recifes de corais fornecem habitat para 25% da vida marinha, ajudam a manter a biodiversidade no oceano e protegem as costas em regiões particularmente vulneráveis contra grandes ondas. Todos acreditavam estar fazendo algo bom para o meio ambiente e para os Estados Unidos, mas o resultado real é bem diferente. Quem mergulha hoje no Recife Osborne, exatamente 50 anos depois, vê pneus de carro solitários espalhados livremente pelo fundo do mar, não habitados nem por peixes nem por corais. No geral, tudo o que se vê são pneus deteriorados que parecem ter prejudicado o meio ambiente em vez de ajudá-lo. Na verdade, não foram os pneus em si que impediram a regeneração do Recife Osborne. O problema foi um pequeno detalhe que mencionamos brevemente antes: as cintas metálicas usadas para afundar os pneus. Por um lado, elas deveriam garantir que os pneus afundassem mais rápido. Por outro, deveriam mantê-los unidos para que não fossem espalhados pelo oceano pelas correntes. Mas foi justamente esse segundo objetivo que falhou completamente. Como se sabe, o metal enferruja quando exposto à água, e as cintas foram se desintegrando gradualmente. E como o processo de corrosão avança 5 vezes mais rápido na água salgada, bastaram apenas alguns meses para que as cintas se dissolvessem completamente e os pneus deixassem de estar conectados entre si. Além disso, a região é frequentemente atingida por ciclones tropicais que geram ondas enormes e fortes correntes oceânicas. Como os pneus já não estavam mais conectados, eles passaram a ser empurrados aleatoriamente pela água, criando grandes espaços entre eles. Os corais já não tinham uma superfície grande o suficiente para se fixar. A situação piorou ainda mais quando os furacões Opal, em 1995, e Bonnie, em 1996, em 1998, não apenas devastaram grandes partes da costa leste, como também levaram milhares de pneus para as praias da Flórida e da Carolina do Norte. Ao mesmo tempo, a vida marinha que antes habitava as partes restantes do Recife Osborne havia encontrado novos habitats em outros lugares, deixando quase nenhuma vida na área. Nesse ponto, o projeto não apenas havia fracassado, como também se tornado completamente contraproducente. Para os Estados Unidos, porém, um problema permaneceu. Milhões de pneus de carro ainda estavam espalhados no oceano perto de Fort Lauderdale. Como resultado, ocorreu uma mudança gradual de mentalidade e as pessoas perceberam que os pneus precisavam ser removidos da água o mais rápido possível. No início, alguns mergulhadores profissionais foram enviados para recolher pelo menos os pneus completamente soltos. Dessa forma, 1.600 pneus foram recuperados. No entanto, como o custo médio para recuperar um único pneu era de $17, o projeto foi interrompido por razões financeiras. Em 2007, o Exército dos Estados Unidos anunciou que queria usar a área como campo de treinamento para operações aquáticas e, nesse processo, recuperar o maior número possível de pneus. Ao longo de 2 anos, isso funcionou razoavelmente bem, com 72 mil pneus sendo recuperados. Mas quando o Exército encerrou seus exercícios em 2009 e seguiu em frente, 95% dos pneus ainda permaneciam intocados. Foram necessários 7 anos completos até que as coisas finalmente ganhassem impulso, em 2016. Foi quando a empresa privada 4Ocean foi contratada para limpar a costa ao largo de Fort Lauderdale dos pneus de carro. Já no primeiro ano, a empresa recuperou 250 mil pneus e criou um modelo de negócios do qual a operação se beneficiou a longo prazo. De cada pneu recuperado, a empresa produzia pulseiras recicladas que depois vendia por $29 cada. Dessa forma, a 4Ocean não apenas cobriu seus custos, como também reinvestiu parte da receita para recuperar ainda mais pneus, que então podiam ser transformados em novas pulseiras. Até 2022, a empresa havia conseguido remover 75% dos pneus da água, superando em muito as expectativas políticas. Para muitas pessoas, porém, há um porém nisso
isso tudo. Como a 4Ocean consegue produzir 5 pulseiras a partir de um único pneu, o valor de um pneu recuperado que havia sido simplesmente descartado lá atrás, em 1972, agora chega a $145. A empresa criou um negócio gigantesco que confronta muita gente com um dilema filosófico, que é o fato de que a proteção ambiental só é perseguida com tanta determinação quando as empresas podem ganhar dinheiro com isso, após anos de iniciativas para limpar o oceano sem qualquer motivação de lucro. O esforço só se tornou bem-sucedido quando passou a ser possível ganhar dinheiro com ele. Muitos, portanto, chegam a se perguntar: por que os seres humanos deveriam parar de causar desastres ecológicos se ainda é possível ganhar ainda mais dinheiro resolvendo-os? Além disso, fica claro a partir do exemplo do Recife Osborne que despejar 2 milhões de pneus de carro no oceano não foi uma boa ideia. No entanto, isso não significa que recifes de corais artificiais não possam funcionar. Bem ali perto, próximo a Miami, existe o Neptune Memorial Reef, que também foi criado artificialmente. Nesse caso, porém, o material consiste principalmente em um cimento especial e, surpreendentemente, nas cinzas de pessoas falecidas. Além disso, a arquitetura do Recife foi projetada para resistir até mesmo a correntes e ondas extremas. Como você pode ver, os seres humanos podem intervir na natureza sem necessariamente destruí-la. E você, o que acha disso tudo? O projeto do Recife Osborne foi um erro bem intencionado ou alguém deveria ter previsto o desastre? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o seu ponto de vista. Se você achou essa história interessante, não deixe de se inscrever para mais histórias incríveis como esta. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.